Tudo bem, a gente vai hoje começar essa outra unidade aí, né, com magnetostática, aula 13, né? Então a aula 12 terminou a... Qual parte foi mesmo, hein? Não, 12 a quarta parte, né? Então as duas últimas partes do curso são magnetostática e a parte de equações de Maxwell, forma final para campos dinâmicos, né? Bom, então, deixa eu tocar uma aberta aqui, peraí. Então a gente vai falar sobre magnetismo, né? Hoje, especificamente, nós temos aí, vamos falar sobre o começo da história com a força magnetostática, né? Isso aqui vai ser um problema aqui, eu estou usando um sistema aqui, não sei por que ele está fazendo isso. Ah, meu filho, eu vou poder escrever. Ah, tá. Espero que ele não faça isso, pelo amor de Deus. Tá bom. Então vamos falar sobre força magnetostática. Eu não sei por que ele está fazendo isso. Densidade de fluxo magnético e lei de Biot-Savart. A força magnetostática, ela serve para a gente conceituar o campo, né? O campo de origem magnética. E depois vamos falar sobre o potencial vetor magnético, né? E que é a grandeza potencial intermediária, no caso magnético. Tem uma grandeza intermediária que é um vetor, que é o potencial vetor magnético. E daí já vai ter uma primeira versão das equações de Maxwell para a magnetostática no vácuo, né? Não sei se ele vai fazer exercício especificamente, talvez faça, tá certo? Vamos ver aqui direitinho, né? Vai ser difícil poder lidar com esse sistema aqui, tá certo? Deixa eu ver se eu acho uma forma... É porque eu estava usando a lousa lá do Classroom, né, que não está funcionando, tá certo? Por alguma razão, né? Eu acho que se eu fizer livre, ele faz, tá certo? Se eu fizer alguma coisa parecida com uma seta, ele tenta fazer uma seta certinho, né? Se eu fizer assim, já obedece. Bom. Ok, pessoal, então esse é o plano de hoje. Bom, essencialmente, efeitos magnéticos, tudo que a gente vê de magnetismo, no fundo, é o resultado do movimento de cargas, né? Certo? Cargas em movimento é que produzem o efeito magnético que a gente conhece, né? Nos ímãs, certo? Tudo isso tem carga em movimento em algum lugar. Tem carga elétrica. Sem carga elétrica não tem magnetismo, certo? A gente pode ter um magnetismo produzido por um circuito de corrente, né? Certo? A gente tenta fazer aqui, tenta fazer mais ou menos assim, ele tenta fazer uma linha reta. Bom, assim, depende de quão irregular a gente faz. Então, corrente elétrica em circuitos produz efeitos magnéticos, certo? Ou correntes atômicas, certo? Imagine um átomo que tem circulação de elétrons, certo? Ou o próprio elétron, que digamos, o elétron é uma esfera, certo? O elétron é uma esferazinha carregada, que fica rodando. Isso é equivalente a, a uma corrente elétrica, né? Na verdade, é um dipólozinho magnético, certo? Que é o efeito principal, né? Então, são dois efeitos que a gente observa. O magnetismo da matéria que a gente vê, dos materiais magnéticos, é das correntes atômicas e tem também aqueles produzidos por circuito de corrente. E essas correntes atômicas, na realidade, são esses dipolos magnéticos que têm similaridade com os dipolos elétricos que a gente estudou anteriormente, né? E uma coisa interessante no magnetismo é que não existe a carga magnética isolada, né? Monopolo, tá certo? Monopolo magnético não existe. Então, o primeiro termo que contribui com alguma coisa para o magnetismo da matéria, digamos assim, é o dipolo magnético. Não tem um monopolo magnético.
Quando você vai para a eletricidade, tem carga elétrica, monopolo. Depois, próxima coisa que acontece, bom, carga ligada, dipolo. Né? Aqui não, aqui é só dipolo, certo? A gente vai estudar o que a gente chama de magnetostática, certo? Magnetostática é o conjunto de fenômenos produzidos no regime de corrente estacionária, certo? O que é a corrente estacionária? Bom, vamos olhar o princípio da conservação da carga, né? Que diz que o divergente de J, né? Mas ele nunca fez isso antes, eu não sei por que ele está... Deixa eu ver se eu acho outro tipo de... Deixa eu ver se... Esse é o único que eu consigo fazer rápido, né? Deixa eu dar um minutinho aqui, pessoal. Deixa eu só tentar ver se eu consigo. Porque tem um outro segundo problema. Eu tentei abrir com o meu Acrobat e não está funcionando. Não sei por que também. Deixa eu tentar abrir aqui. Vamos ver se ele abre aqui. Se ele abrir, eu consigo fazer aqui, tá certo? Abriu, pronto. Estou com o Acrobat, né? Pronto. Parece que funcionou aqui. Um momento. Pronto, vou fazer com esse aqui que vai funcionar, certo? Eu creio, né? Então, o princípio da conservação da carga, ou a equação da continuidade, né? Nós temos que divergente de J, né? Igual mais d rho dt, né? Igual a zero, tá certo? Esse é o princípio da equação da continuidade, né? Ora, no regime de corrente estacionária é porque as variações no tempo são nulas, né? Então você tem d rho dt igual a zero. E isso implica em divergente de J igual a zero. Então, essa condição define o regime de corrente estacionária. O que quer dizer um campo que tem divergência zero? Ou seja, uma densidade de corrente cuja densidade é zero, cuja divergência é zero, quer dizer que as linhas de J são linhas sempre fechadas, certo? Ou seja, J não varia no tempo, né? E as linhas de J são fechadas. Então sempre vai ter um circuito elétrico fechado, imagine que tem uma corrente circulando lá, né? Não se preocupa muito como ela foi gerada, está lá circulando. Ele pode ter um fim infinito, mas é como se fosse um circuito fechado em que a raio de curvatura é muito grande, né? Então é algo parecido com isso. Bom, até o início do século... Deixa eu fechar isso aqui. Acho que eu vou fechar isso aqui, sabe? Deixa eu fechar isso aqui. Século XIX, né? O que se sabia de magnetismo é que ele tinha alguma coisa a ver com ímãs, materiais ferromagnéticos, tá certo? O pessoal dos navios, todos tinham um raio, tempestades, eles viam os utensílios de cozinha se mexendo, tá? Porque tinha corrente elétrica, né, gerando alguma coisa, né, e afetava materiais metálicos que tinham uma certa magnetização, né? Então a pessoa também começou a suspeitar, peraí, será que essa corrente elétrica tem alguma coisa magnética nela, né? Então esse aqui é o problema, tá? Diga. Uma dúvida que eu tenho, que eu acho que é fundamental. A bússola, ela funciona com base no campo magnético da Terra, né? Que é voltada para os polos norte e sul. Qual é a força necessária para uma bússola meio que ficar desorientada, né? Não, para tirar ela da orientação? Eu não sei exatamente esse númerozinho do campo magnético, a gente tem que saber quanto é que ele é, tá certo? Basta você ver qual a corrente, digamos, no circuito que daria um campo equivalente a esse, numa direção ortogonal, por exemplo. Você vai ficar 45 graus, no caso, né? Ou certo lugar. Eu não sei exatamente, não está na minha cabeça qual o campo
magnético da Terra, mas não é tão grande, né? É um campo pequeno, tá certo? Então, não é difícil você pegar a bússola e tirar do lugar. Tá? É fácil. Tanto é que que eu ia falar agora, o experimento de Ørsted, né? No começo do século XIX, foi isso, passando correndo no fio para mexer a bússola. O efeito do campo magnético da Terra foi praticamente nem percebido, né? No caso do experimento, certo? Então, o que se sabia era isso, que o magnetismo inerente a ímãs, materiais ferromagnéticos, né? Força forte, né? A interação era forte entre ímãs, certo? E você pode ver o efeito magnético usando limalhas de ferro, né? Poeirinha de materiais magnéticos, você vê o campo, na realidade, como é que ele é, certo? Como nesses exemplos aqui, né? Você tem uma barra magnetizada, tá certo? O que isso quer dizer, a gente vai entender melhor, né? Que tem um polo norte e um sul, tá certo? Mas isso aqui é um dipolo, na realidade, né? É um polo de um lado, um polo de outro. Você corta, você não consegue separar os polos, né? Você forma dois polos. E essa orientação aqui é mais ou menos a orientação, a distribuição do campo B, tá certo? Do plano, né? Do campo que a gente vai conceituar também, do campo magnético, digamos assim, né? Que faz com que é como se fosse um campo vetorial, né? Com esse tipo de orientação aí, tá certo? Para você poder entender, na realidade, naturalmente, o campo magnético, de natureza magnética, foi sendo definido como o campo, a direção dessas linhas que você está vendo aí, tá? Então, vamos definir um campo cuja direção seja coincidente com a direção dessa orientação da animalha, né? E você bota uma bússola, né? A agulhinha sempre se orienta nessas direções, tá certo? Porque aqui é um outro dipolozinho, tá certo? Se orientando na direção do campo magnético. Na verdade, se você for saber direito mesmo, a gente vai ver depois o que quer dizer agulha, né? A agulha é isso aqui, ó. Um cilindro, suponha que a agulha seja cilíndrica, né? É como se fosse vários circuitos de corrente que a corrente faz isso, ó. Tá? Um solenoide. A agulha é um solenoidezinho, certo? Isso aqui tem um momento de polo e o momento de polo tende a se alinhar na direção, vou chamar de B, que a gente vai identificar. O momento de polo chamar de M, que é a agulha tende a se alinhar na direção do campo. Então, naturalmente, foi se percebendo que esse magnetismo, tá certo? Era esse efeito que você pode ver com essas animais de ferro, tá certo? E que seria um vetor, digamos assim, que se orienta, cuja bússola se orienta na direção desse vetor. Tá? Certo? Então é isso mais ou menos a coisa. Bom, em 1619, Ørsted estava vendo efeito de aquecimento de fio quando passa a corrente elétrica, certo? Daí ele percebeu sem querer, quando tinha uma bússola por perto, ela se mexia, a presença de um fio de corrente, certo? Né? É isso que ele queria fazer, observar aquecimento, né? Quando você tinha a corrente elétrica, né? Mas ele observou esse efeito magnético, ou seja, você tem um fio aqui mais ou menos retilíneo, né? Um pedaço de fio reto. Ele via que a agulha da bússola se orientava a 90 graus, né? Em relação a esse eixo aqui. Certo? Olhando aqui mais ou menos de cima, né? A tendência, certo? Da agulha magnética é ficar sempre orientada dessa forma. Então, ele identificou esse vetor, como no caso da barra magnética lá, né? Esse vetor como sendo um tipo de efeito magnético, né? Por exemplo, quando ele botava você tem o fio, né? Se você bota a bússola no plano, bom, se a bússola está assim, ela fica assim mesmo, certo? Porque está em cima de uma mesa, por exemplo, né? Ela não vai defender. Agora, se você bota o fio assim, olhando de cima, né? E a bússola assim, então a tendência da agulha é se orientar a 90 graus em relação ao eixo do fio, certo? Ela tenderia, se ela está assim, ela tende a fazer isso até ficar a 90 graus.
Bom, então, a partir daí, essa é a primeira evidência experimental que corrente elétrica tem alguma coisa magnética parecida com o magnetismo dos materiais, né? Além das outras coisas que ele falou, o pessoal dos navios viam esses efeitos, né? Mas aí você tem vários outros trabalhos que começaram a quantificar a relação entre corrente elétrica, distância, né? Direção de vetor, tá certo? E assim por diante. Você tem aí vários cientistas, no caso, Ørsted, né? Ampère, Biot e Savart, né? Trabalharam isso aí, tá certo? Entre outros, né? Tem mais não sei. E você tem uma lei experimental que pode ser agora quebrada, né? Para você saber, bom, se você tem dois circuitos vizinhos, certo? Como é que eles interagem, né? Essa força magnética depende de quê, certo? Se você sabe a corrente de cada circuito, né? Você tem elementos localizados de cada circuito, né? O circuito linha, tá certo? Chamado de C-linha esse aqui, né? Rapaz, não dá para... Talvez tenha uma forma de fazer isso, sim. Deixa eu ver se tem uma preferência, né? Preferências, acho que é aqui. Geral, só tem isso. Imagens. PDF. Não tem nada aqui não. Tools. Annotate. Acho que não tem como fazer não, velho. Essa coisa é nova, eu nunca teve isso antes. Antes era a mão livre, né? Agora já não é mais. Você consegue escrever as coisas. Interessante, né? Isso aqui é o quê? Isso aqui é outra coisa, peraí. Ver só se eu acho alguma coisa aqui. Isso aqui não tem jeito, né? Agora eu desacionei o negócio. Só um minutinho. Isto. Isto. Agora ele está fazendo, né? Não, já voltou a fazer de novo. Tem jeito. Bom, tentar minimizar aqui o meu uso desse sistema aqui. Enfim. Bom, então, ficou azul agora também. Deixa eu fazer assim. Deixa eu abrir, já sei o que eu vou fazer. Vou abrir com um Acrobat que é melhor, né? Estou mexendo aqui. É porque eu estou usando esse outro aplicativo porque o Acrobat não queria funcionar, mas agora acho que ele vai funcionar, certo? Deixa eu abrir aqui. Pronto. Comentários. Pronto. Agora vai. Agora fica mais fácil. Pronto. Acho que agora deu certo. Bom, então é isso. A gente estava aqui, né? A gente tem aí dois circuitos de corrente, elemento ΔL', né? Elemento DL. Então vamos ver as diferenças aqui, né? Delta para não ser a mesma coisa de D, tá certo? Para diferenciar, né? São elementos diferentes. X, correntes 1 e 2. Então a gente pode determinar a força entre o circuito 1 e o circuito 2 total, tá certo? Essa força total é uma soma de contribuições, né? Nos dois circuitos, né? Você tem um caminho aqui no circuito 1, tá certo? Deixa eu ver como é que eu estou chamando aqui. C1, no caso, né? E aqui é C2, tá certo? Dois caminhos orientados, né? Você percorre sempre com a área do lado esquerdo, né? Para manter coerência com as operações de rotacional. Bom, esse circuito como um todo faz uma força F12 no circuito C2, certo? Esse circuito como um todo faz uma força DF12 sobre o elemento DL, né? E você pode quebrar ainda mais e pegar só esse elementozinho aqui, qual a força que esse elemento aqui exerceria sobre isso aqui. Então você tem uma diferencial, né,
dessa parte toda, né? Que é só um delta, um pedaço delta do circuito C1. Seria, então, uma diferencial, mais uma diferencial delta de D, né? Então, diferencial de um e diferencial de outro, certo? Então, a força só de delta L' sobre DL, tá certo? Então, experimentalmente, o que se verifica é que a força, quer dizer, isso aqui tem vários experimentos já, eu vou pular tudo, tá? Não vou falar sobre todos eles. Vários experimentos de várias formulações de medição, com distância, com tudo, tá certo? Então, se quebra tudo isso e se determina que a força só sobre o elemento DL, certo? Do circuito como um todo, circuito 1, pode ser escrita como a corrente que circula no circuito 2, DL vetorial, essa quantidade aqui, B, né? Esse B é aquele campo que a bússola se orienta na direção dele, certo? Esse campo aí, né? Esse campo é chamado o campo original, né, do magnetismo, certo? É o vetor chamado densidade de fluxo magnético, certo? Então você tem aí um vetor chamado B, densidade de fluxo magnético, também conhecido como vetor indução magnética, né? São dois nomezinhos que ele tem, certo? Se você for ver a definição, a força, né, dF12, né, que eu escrevi aqui agora há pouco, é DL, é o elemento do circuito 2, DL, e 2, né, é I2DL, eu botei ao contrário, deixa eu botar ao contrário para poder ver aqui. I2, DL, vetorial, B do circuito 1, certo? Então, o circuito 1 produz o efeito do espaço, que é esse vetor de densidade de fluxo magnético, né, e a força sobre o elemento diferencial de corrente é IDLB, né? E essa é a natureza vetorial. A força é sempre ortogonal, tá certo? Oi. Se fosse no inverso, né, digamos assim, força de 2 em relação a 1. Aí seria só trocar o I2 e o I1. Daí seria B2, seria I1 DL', vetorial B do circuito 2. Você troca, tá certo? Então, se você tem um campo B, digamos, entrando no quadro, né? Se a corrente entrar no quadro, tá certo? A corrente do circuito que está recebendo influência entrar no quadro, depois o vetorial dá zero, né? Você tem que ter um ângulo, tá certo? Entre o vetor B, né, e o elemento de comprimento do circuito, tá certo? Para você poder sentir a força. Então você teria que ter alguma coisa assim, né? A corrente circula assim, tá certo? Corrente do circuito 2 e o campo ortogonal, por exemplo, né? Então você tem um efeito. Se você tiver os dois na mesma direção, né, ou lineares, você não tem efeito. Tá? A gente vai se familiarizar cada vez mais fazendo alguns exemplos, né? E vendo como é que é o campo. Mas isso aí também serve para se as duas correntes, as correntes dos dois circuitos, elas forem no mesmo sentido. Não, tanto faz. A gente está, de acordo com essa orientação aqui, tá certo? Você define dessa forma, né? Circuito 1, você percorre desse jeito, certo? Corrente aí 1. Se a corrente estiver circulando ao contrário, vai mudar o sinal lá, né? Certo? Você pode mudar o sinal da corrente e fazer a integração, a corrente mudou de sinal. Tá? Tudo isso vai ser levado em conta, tá? Bom, só para a gente complementar, a unidade, então, se você olhar aqui, a unidade do campo B, né? Força em newtons, tá certo? É a unidade de força, por unidade de corrente, por unidade de comprimento. Né? Newton por ampere metro. Essa unidade aqui dá o que se chama de Weber por metro quadrado, que define a unidade do campo B, que é o Tesla. Né? Certo? Vamos ver aqui rapidinho quanto é o campo magnético terrestre. Tem aqui rapidinho. Campo magnético terrestre. Só para ver qual é o númerozinho que a gente tem. Certo? Esse é um número importante, né? Eu acho que é uma fração pequena. Viu? Um Tesla é muito forte. Tesla você bota no eletroímã, ele puxa. Você bota uma chave de fenda, ele puxa, você não consegue tirar.
obviamente... Ele está sem internet. É impressionante isso. Deixa eu pesquisar aqui. Veja aí, por favor. Eu não consigo entrar na internet. Deixa eu lá. É por isso que ele está fazendo aula desse jeito hoje, esse local, né? Ele é muito pequeno em relação ao Tesla, viu? O Tesla é muita coisa. Bom, então essa é a unidade aí. A magnitude do campo magnético da Terra em sua superfície varia de 25 a 65 microtesla. Micro, 10 menos 6. Pronto. 25 a? 25 a 65 Pronto. microtesla. Ok. Varia nessa faixa. Varia porque ele é variável, né? Perto do polo deve ter um valor mais forte, né? Depende de como é que é. Bom, microtesla. Então esse é o número que tem que lembrar, tá certo? É micro, né? Ordem de grandeza. 10 a menos 6. Bom, e esse campo, tá? A partir das leis experimentais, tá certo? Né? Ele tem uma relação que ele cai... Ó, quem produz esse campo 1 é o elemento de corrente localizado ΔL', que está aqui, tá certo? Né? Então, nesse ponto aqui, no ponto X, que está a distância módulo da diferença, né? O efeito magnético cai com o inverso do quadrado da distância, como sempre, tá certo? Coisa localizada produz efeito que cai com o quadrado da distância, né? E tem uma relação aí entre a orientação do elemento ΔL e o vetor de diferença, né? Deixa eu ver se eu consigo tentar desenhar aqui, certo? Então, um elemento de corrente, vamos fazer aqui reto mesmo no plano, certo? Um DL que faz isso, né? ΔL', se você tem aqui, nesse ponto, quero fazer aqui 90 graus mais ou menos. Tá? Então a corrente está fazendo isso, tá? Suponha que seja o fio reto, né? Tá? Vai ficar bem condizente com o que Ørsted observou, né? Se você tem esse vetor x menos x', que aqui é o ponto x, aqui é o ponto x', né? Então x menos x' é esse vetor que vai de ΔL' até esse ponto P aqui, tá certo? Então, ΔL' vetorial x menos x' é isso aqui, ó, né? Certo? Entrando no quadro, tá? Que vai dar isso aqui, certo? Então, o vetor B produzido por esse elemento nesse ponto P é ΔL' vetorial, esse vetor x menos x', que é um vetor que entra no plano, né? Que é exatamente o que esse observou. Tem o fio reto, né? Ou melhor, vou fazer o contrário. Fio reto saindo do quadro aqui, produz um efeito em cada ponto, né, que é 90 graus, tá certo? É assim o efeito que ele observa. Se você botar a bússola, você vai ver a agulha magnética se orientando desse jeito, certo? Sempre 90 graus. Que é DL que está saindo do quadro, vetorial, esse vetor que é x menos x', que dá essa orientação aqui, certo? Então, tudo é condizente com as observações experimentais, esses vetores, né? Então, o B é produzido dessa forma, né? Como a gente está mostrando aqui, certo? E, então, essa é o campo só do elementozinho ΔL', que é esse elemento aqui, ó, só ele produz esse efeitozinho aqui, tá certo? Mi0, só depende dele. ΔL' vetorial x menos x'. Inverso da distância, apareceu uma constante também aqui, né? Que define o sistema de unidades. Ela está... Eu já falo dela, só complementar aqui a forma. Tem uma constante que define o sistema internacional, no sistema internacional, né? No CGS aqui dá 1, na realidade, certo? E daí, você quer saber o campo total do circuito 1, integra assim, essa expressão. No circuito 1, certo? Integral de linha, né? Sobre C1. Tá? Você tem essa integral fechada. E o circuito de corrente forma o quê? Um circuito fechado, né? Corrente estacionária, tá certo? Bom, e aí você pode calcular agora, você sabe a força só sobre um elemento diferencial, você pode agora somar as forças nos elementos do circuito 2 e calcular a força total. Tá? Bom, isso aqui
essa expressão é a expressão original derivada por Biot e Savart, né? É a chamada lei de Biot-Savart, o cálculo do campo B de uma distribuição de corrente, né? A gente vai generalizar essa lei depois, tá certo? Isso aqui é só de fios, né? Esse parâmetro misério que apareceu, ele tem um papel semelhante ao epsilon zero lá na eletrostática. Ele é a permeabilidade magnética do vácuo, né? Certo? Aqui está o valor dela, certo? Pode ver, vocês verifiquem as unidades que eu coloquei aqui, tá certo? Weber, lembrando, Weber por metro quadrado é o Tesla, né? Certo? Que é a unidade de B, né? Então, se você for ver aí, tá certo? Você tem aqui, ó, análise dimensional, né? Metro ao quadrado aqui, ó, metro ao quadrado, dl com x, tá certo? E metro cúbico, né? Então dá metro, 1 sobre metro, ampere por metro, e aqui é o Weber por metro quadrado, que é o Tesla, né? Igual a unidade de zero, unidade corrente, que é ampere, né? E aqui você tem metro quadrado sobre metro cúbico, sobre metro. Você tem que a unidade de zero vai dar Weber por metro ampere, né? Weber por ampere metro, certo? Que está aqui. Né? Essa unidade Weber por ampere é uma unidade de indutância, que a gente vai ver depois, que é medida em essa unidade de Henry, que é um outro cientista também, né? Que também contribuiu para a lei de Faraday. Né? Ele concomitantemente com Faraday, descobriram a lei da indução. Certo? Então, Henry por metro, né? Unidade dessa quantidade aqui, e tem o Henry é o Weber por ampere. Certo? Bom, e finalmente, qual é a força total do circuito 1 sobre o circuito 2? É só você agora, já fizemos o campo B1 vezes essa integral, e a força sobre o circuito 2 você integra as contribuições elementares, tá certo? Você tem esse resultado aí. Olha, se você olhar o núcleo disso aqui, né, a força total, isso aqui é a força elementar entre elementos de circuito, né? O delta de D de F12. A gente observa algo parecido com a lei de Coulomb, certo? Assim, em termos de semelhança, né? A força elementar entre elementos localizados, né? Aparece I2dl, aparece I1 delta L', né? Shade color. Deixa eu mudar a cor aqui para ele poder diferenciar aqui. A cor preta eu acho melhor. Já está, na verdade, né? Bom, e você tem aí... Então você tem os elementos localizados, Q1, Q2, que seria no caso da eletrostática, né? Inverso quadrado da distância, né? Então, a força entre elementos localizados é proporcional à grandeza que define cada elemento. No caso aqui, não é carga, né? É IDL quem define, tá certo? Nem IDL, é I vezes DL. Né? Se produz IDL dos dois e inverso quadrado da distância. Mesma coisa ali de Coulomb, em princípio, né? Tem mais propriedades importantes, né? Força magnética obedece ao princípio da ação e reação, tá certo? A gente pode... Veja, a gente pode mexer aqui nessa expressão, se você olhar aqui, tá certo? Você tem DL vetorial delta L', vetorial X menos X', né? Só para a gente mostrar para vocês aqui um detalhe. O elemento que aparece lá é DL, na integração lá, certo? DL vetorial delta L', vetorial X menos X'. Tem um produto triplo aqui, né? A gente pode mexer nele, né? A vetorial B, vetorial C, né? Isso aqui você distribui e fica ACB, produto escalar, menos ABC, né? Certo?
Então, isso aqui ficaria... AC ficaria DL escalar x menos x' com delta L', né? Então, um produto escalar, né? Dá um número vezes um vetor, delta L'. Tem um outro termo aqui que eu vou botar para cá, menos, né? DL com delta L', né? Com o vetor x menos x', tá certo? Então, se você fizer essa expansão aqui, você vai ter isso. E você tem duas integrais, né? Transforma uma integral, que é integral em dois caminhos, tá certo? C1 e C2, né? Tá aqui, tá certo? Daí vai ter duas integrais novas, né? Vai aparecer uma integral que é envolvendo o produto escalar de dl com delta L'. E vai ter uma outra que vai envolver o produto escalar de dl com x menos x', tá? Pode-se mostrar que isso aqui dá zero, tá? A contribuição desse termo aqui dá zero. Fica só o termo que sobra, que é esse aqui. Não é difícil demonstrar, mas para não perder muito tempo, a gente vai deixar isso aí em aberto, tá certo? Eu acho que tem nas notas lá, né? Nas notas do e-book. No e-book tem, certo? Então, fica para vocês verificarem por quê, tá certo? Então, sobra esse termo aqui. Daí fica a fórmula da força, pode ser colocada dessa forma aqui, ó. Né? Que é o que sobrou, o menos, né? Então ficou dl, dl', ficou o vetor x menos x'. E essa expressão aqui é interessante porque ela permite você verificar diretamente pela expressão que se você trocar os índices, tá? Nada muda, né? Se eu trocar os índices, fica C2, C1 e 2 em 1, tá certo? X menos x' não muda, né? E fica dl, dl' não muda, isso aqui não muda também, né? Porque é módulo, tá certo? Então, dá mesmo, certo? Aliás, muda a posição aqui, né? Desculpe. Muda x' com x, né? Então, f de 2, 1, se você fizer isso, né? Isso aqui não muda, este não muda, isso aqui não muda, muda o sinal disso aqui, certo? Então, vai dar F2,1 igual a menos F1,2, que é o princípio da ação e reação, né? Bom, então só para vocês entenderem, toda a teoria de campo começa assim, né? Você tem um efeito que é um efeito mensurável, que é força. Você mede força, né? Você vê as coisas se mexerem, certo? E essa força depende de uma grandeza de campo, que é a grandeza fundamental que aparece, né? Então você tem a força magnética sobre um circuito, né? Que seria a soma das forças, né? Porque é I2dl, né? Vetorial o campo do circuito, certo? Mesmo, né? Certo? Então a grandeza fundamental no magnetismo é o vetor indução magnética, o vetor densidade de fluxo magnético, né? Então, para você determinar interações magnéticas, precisa calcular força, precisa calcular sempre, saber calcular o B de certas distribuições, certo? A gente vai começar com circuitos, depois vai entrar na matéria, certo? Ver como é que a matéria entra nessa história. Tá? Vou fazer um exemplo aqui de cálculo de campo, o campo do fio longo, né? O fio infinito, certo? Vamos usar a lei, chamada lei de Biot-Savart, né? Vou botar ela aqui de novo, certo? O campo B, vou tirar agora os índices, né? De uma distribuição de corrente qualquer, é integral de linha, né? Na distribuição. DL' é o elemento onde tem a corrente I. Vamos botar assim, μ0I, né? Primeiro, tá certo? Aparece a constante μ0, depois a corrente I do circuito. Então você tem o DL' para dizer que é um elemento variável, tá certo? O linha aqui. Vetorial, ponto de observação x menos x' sobre 4π x menos x' ao cubo, né?
certo? Essa é a forma. Então, se você tem um fio muito longo que possa ser assumido, na verdade aqui é assim, você tem um fio de qualquer forma, tá certo? Circular a corrente I. E você vai o mais próximo possível você for do fio e vê mais ou menos o efeito magnético, né? Daí, nesse caso, você vê uma coisa retilínea aqui, certo? Deu um zoom aqui, você vê uma coisa retilínea. Então, vamos assumir que o fio é infinito, só para poder ter uma ideia do campo. Ou seja, um fio muito longo. Então, você tem os elementos que participam aí da integral, né? DL' é o elemento de Z', certo? Direção Z, né? Corrente I, certo? Localização é X', que é Z'Az, que é escrito aqui. Ponto de observação pode ser qualquer um, tá certo? Você corta o fio no meio, define que esse é o plano XY, né? Então, o ponto de observação está a uma distância R da origem, né, em cilíndricas, com um azimuth φ, né? Então, a gente precisa identificar, quando for calcular o campo, né? Quem é o elemento variável, é a Z', tá certo? Você fica aí com x igual a R a R, né? Que é você tem que identificar o que tem na integral, né? X, certo? Tem o x', que é a localização do fio, que é Z'Az. X', DL', o outro elemento que aparece na integral é Z', aliás, é DZ', né? DZ' AZ. E o resto é constante, né? Então B fica B igual a, mais pra cima aqui, μ0, você tem I sobre 4π, integral na variável Z', que vai de menos infinito a mais infinito, né? DZ', que é o DL', DZ' AZ, vetorial X, que é a localização que está aqui, né? R a R, menos Z' AZ. E sobre o módulo ao cubo dessa diferença, né? Vetores são ortogonais, vai ficar R2, outra assim, Z' ao quadrado, mais R2 elevado ao meio, elevado ao cubo, dá 3 meios. Trabalhando aqui pelo vetorial, né? AZ com AR em cilíndricas, né? Dá o segundo versor. Terceiro versor, primeiro versor, né? Terceiro com o primeiro, dá o segundo, certo? E AZ com AZ dá zero, né? Já vemos que não tem contribuição na direção do fio, certo? Direção Z. Então dá B igual a AZ com R da φ, né? Vai ficar R a φ, TZ', sobre Z2. Mas R' não, é o contrário. Z' ao quadrado. Certo? Bom, quem é que é variável aqui, né? A φ, ele não é variável, ele é fixo, tá certo? Nesse caso aqui, por quê? A φ está aqui, né? Parado, certo? A φ é esse versor aqui parado nesse ponto do espaço aqui, que está, né? Certo? Então a φ nesse exemplo ele é fixo, né? É para esse ângulo φ aqui, né? Então o a φ pode ser da integral, né? Deixa eu botar aqui. O R também é fixo, né? 0i R a φ. Já mostra que B é azimutal, né? Sobre 4π. Integral de dz' sobre z'
quadrado mais R2 elevado a 3 meios, né? Isso aqui a gente já fez várias vezes, você já fez na linha de carga, parece um integral desse tipo aqui. Isso aqui vai dar 2 sobre R ao quadrado, né? Transformando em integral trigonométrica, né? Fazendo Z' igual a R tangente de um ângulo, né? E aparece, a dimensão disso é comprimento sobre comprimento ao cubo, que é 1 sobre comprimento ao quadrado, você tem um R2 embaixo, e dá 2 da integral. Então você fica com esse resultado aqui, campo B de um φ infinito, μ0i sobre 2πr a φ. Muito parecido com o campo elétrico de uma linha de carga, né? Só que ele é azimutal, certo? Ele tem essa orientação que vocês vão ver aqui, né? O campo B, as linhas são circunferenciais, que nem na direção do φ, linhas fechadas, né? Uma característica nova, né, em relação ao campo elétrico. O campo elétrico ele sempre sai das cargas, aqui não. Aqui não tem começo nem fim, né? A linha se fecha, certo? E é isso que a gente vê quando você bota a bússola. A agulha da bússola se orienta na direção do campo B, né? Você bota a bússola aqui, ela vai fazer isso. Bota aqui, ela faz isso, certo? Aqui ela faz isso. Exatamente o que observou Ørsted, né, no experimento dele. Tá? Efeitos de força magnética, né? Vamos botar 2 fios paralelos, né, e calcular a força entre eles, né? Você pode ver isso como sendo assim, ó, fios paralelos a uma distância d um do outro, certo? Então, você tem o campo do fio 1 todinho, que nós sabemos quanto é que é, né? Digamos, a uma distância d, nessa orientação, esse B1 aqui, ele vale μ0 e 1 sobre 2π a distância, que é d, direção azimutal nesse ponto aqui é exatamente menos a x, tá certo? Então, o campo B aqui nesse ponto vale isso aqui também, né? Em qualquer lugar desse fio, o campo vale isso, sempre na direção menos a x, né? Então, um elementozinho desse circuito, um elemento I2dz, né? No sentido z, você teria IDL, que é I2dz a z vetorial B1, né? Então você tem AZ vetorial AX dá menos AY, não é isso? Então você vai ter a força, esse dz estava aqui, né? dz, daí passou para cá, tá? Ficou força por unidade de comprimento do circuito 1 sobre o elemento do circuito 2, né? No elemento do circuito 2, força por unidade de comprimento, vai dar menos μ0 em 1 e 2 sobre 2πd a y. A y está para onde? Bom, está para cá, né? Então, esses fios, ou eles se atraem ou se repelem, certo? Depende do sinal, dos sentidos das correntes. Se as correntes estão no mesmo sentido, né, então a força está no sentido menos a y, que é para cá, ó. Atração, né, magnética. Então, correntes no mesmo sentido se atraem e correntes em sentidos opostos se repelem, certo? Então, veja, por exemplo, o que acontece numa linha de transmissão, né, aérea dessa de 500 mil volts que a gente vê aí da CELP, né? Tem aqueles fios paralelos, certo? As correntes circulam, né? Tem um defasamento de corrente aí, isso varia no tempo, né? É algo do tipo I cosseno de ômega t, certo? Digamos que seja diferente, né? Aqui tem outra, I2 cosseno de ômega t, certo? Tem uma diferença de fase entre as duas, mas não vou desprezar aqui, certo? O que acontece? A força é proporcional ao produto das duas, certo? Então dá em 1 e 2. Só para a gente ter uma ideia aqui do que acontece, né? Em 1 e 2, cosseno ao quadrado de ômega t. Certo? Isso aqui é o quê? 1 mais cosseno de 2 ômega t sobre 2. Certo? Tem uma parte DC, né?
e tem uma parte variável com a frequência 2 vezes maior. Né? Então, esses fios ficam vibrando entre si, né? Ficam lá vibrando por causa disso, né? E faz barulho, certo? Isso é um barulho de vibração, né? O que mais? A frequência geralmente é 60 Hz, né? A frequência de vibração é 120 Hz, certo? É o dobro, né? Então, é interessante isso aí. Pode usar isso para fazer alguma coisa. Talvez, tá certo? Muito bem. Bom, mais alguns exemplos. Espira de corrente, tá certo? Por exemplo, né? Ela vai aparecer como um elemento importante na nossa análise desse capítulo 5. Isso aqui é um modelo da corrente atômica, né? A gente vai estudar isso aqui depois, com mais calma. Mas se você tem um circuitozinho, uma espira planar circular, né? De raio A, tá certo? Esse raio aqui é A. Vamos aqui, né? Raio A. Né? A gente pode calcular facilmente o campo B no eixo dessa espira, né? Certo? Então aqui o x é igual a z a z, x' é igual a r'. Então você vai ter μ0i, né? Sobre 4π. X menos x', que está z a z menos a r'. E dl, né? O dl', tá certo? No caso aqui, né? É o raio da espira definir que é diferencial do ângulo no sentido azimutal. A definir a fininha, certo? Esse é o nosso dl', né? Então, aparece aqui a definir a fininha, vetorial x menos x', que é isso aqui. X menos x' é o cubo, né? Raio A, aqui é a distância z, dá A2 mais E2 dá 3 meios. Não depende da valor da integração. Então, temos essas integrais para fazer. Você tem a φ com a z, segundo com o terceiro, dá um vetor z a r', certo? Menos a φ com a r, que dá menos a z, né? A φ com a r, que dá mais a z, mais a z, certo? Você tem o integral de um versor variável, a r', de 0 a 2π. Tem a integral de um vetor constante, certo? Olha, esse versor variável, a integral dele dá zero, nós sabemos disso já, né? Integral de 0 a 2π, que a r' de fininha dá zero. Isso aqui é cosseno e seno, a integral de cosseno e seno dá zero, né? Daí ficamos com esse A dá A2, né? Vai aparecer aqui um A2, ó. Uma direção do campo é a direção AZ, vai ficar aqui, certo? E fica essa dependência do campo da espira no eixo, né? Certo? Você tem várias espiradelas formando solenoide, você vai ter um campo aqui no eixo, na realidade no centro da espira, né? Sendo axial, né? Certo? Bom, a gente tem distribuições que podem ocupar volume de superfície, né? Então a gente tem que generalizar os conceitos aqui, né? Então, se você tem um volume de corrente, né? Corrente distribuída no volume com densidade J, o elemento que aparece na lei de Biot-Savart é IDL, certo? Ora, essa corrente aqui é a densidade de corrente vezes a área, tá certo? J sigma, né? Só para a gente analisar o que quer dizer isso aqui, né? J sigma vezes dl, né? E sigma dl é o elemento de volume dV, né? Então, quando você tem IDL, para você mudar para um volume, basta você mudar isso para JdV, que dá a mesma coisa, né? Tá? Então, quando é vetor, você tem IDL igual a direção de J, J está no sentido do DL aqui, certo? Então, a natureza vetorial, no caso de filamento, está no comprimento, no caso de corrente de volume, está na densidade de corrente. Então, a gente vai mudar, tá certo? IDL igual a JdV no caso de volume de corrente, certo? No caso de superfície de corrente,
Né? O que acontece? Tem uma corrente superficial, né? Ou seja, o volume tem praticamente duas dimensões, né? A espessura é muito pequena, tá certo? Então você vai ter IDL, né? O que ele vai ser, né? Aqui é a área atravessada, tá certo? Essa área aqui, ó. Essa área é W vezes D. Então vai estar JDW vezes o comprimento DL, né? E JD no limite de D indo para zero é que se chama a densidade de corrente superficial, K. JD aqui, certo? Dá isso aqui. Vai ficar KWDL, que é o elemento de área de sigma. Né? Então, IDL se transforma em K de sigma. E vetorialmente você tem IDL, vetor K, elemento de área escalar de sigma. Então, são essas modificações que a gente faz na formulação, certo? Ou seja, para a corrente superficial, pega IDL, transforma em K de sigma é escalar no caso, certo? Para a corrente volumétrica, pega IDL e transforma, aqui está a geometria, né? Elemento de área de sigma. E para a corrente volumétrica, IDL pega JdV no lugar, que é esse volume aqui, certo? JdV, né? São essas modificações. Então você tem agora aqui de expressões, né? Bom, mas assim, a força sobre superfície corrente ou sobre volume, você pode simplesmente, como a força num elemento dF, né? É igual a IDL vetorial B, não é isso? Dado B e o elemento de corrente, você calcula desse jeito, né? Então, onde for, se for volume, você vai botar JdV, ou KdS, no caso, certo? Kd sigma, né? Então, você fica com essas expressões aqui. Força sobre superfície corrente, né? Se a corrente está numa folha, sob a ação de um campo B, a força total vai ser, força no elemento de área vai dar K vetorial B, né? De sigma, e a força total integral. Né? Se for volume, o volume sujeito a um campo B, né? Força no elemento de volume dVJB, e no volume como um todo é a soma, que é a integral. Né? Certo? Só para ver uma derivação usando esses conceitos, certo? Se você tem uma carga em movimento, uma carga pontiforme, se movendo numa região de campo, né? Você já conhece esse problema aqui, você já viu isso antes, né? Uma carga com velocidade V, e ela passa na região de campo, o que acontece, né? Digamos aqui que você tem um campo aí entrando no quadro, o que quer que seja, certo? O campo vem entrando no quadro, né? Por exemplo, né? Nós sabemos que se eu vier com uma carga aqui, né? O campo B está entrando, tá certo? Daí você vem com a carga em movimentos, carga positiva, por exemplo, né? Velocidade V. Né? Nós sabemos que vai ter uma força QV vetorial B sobre essa carga, né? A V vetorial B é uma força para cima, tá certo? Vai ter uma força atuando na carga para cima. A tendência é que a carga faça isso, né? Começa a se defletir, tá? Vocês devem ter visto isso em Física 3, né? Bom, de onde vem essa expressão, né? Que é a força da QVB, né? Vamos olhar aqui a força sobre um elemento de volume. Né? Suponha que a carga ocupe um volume, tá certo? A força dF, né? É igual a dV J. A gente acabou de mostrar, né? Dá esse resultado aqui, tá certo? Ora, se você tem uma densidade de carga, ocupa aí um volume dV, né? Se a densidade é ρ, a densidade de corrente é quanto? E a velocidade é v, né? A densidade de corrente é ρ vezes v. Né?
Densidade de corrente de um elemento de carga em movimento com velocidade v vai dar ρv, densidade de carga vezes a velocidade v. Então isso aqui vai dar, nesse caso específico, coisa localizada, vai dar dv ρ v vetorial b. Olha, isso aqui é a carga contida no volume, né? Então é exatamente isso aqui. Né? Então a força, se fosse uma cargazinha, seria F igual a carga Q PB. Né? Que é essa formulazinha que a gente acabou de falar, tá certo? Vem dessa lei de força aí. Tá? Então a força vai ser sempre ortogonal, né? A carga, uma região de campo. V, campo, digamos assim, né? A força é sempre ortogonal, não tem trabalho, né? V vetorial B dá para cá, tá certo? Não existe trabalho ao longo da trajetória, né? Não existe esse tipo de interação, não tem energia sendo consumida nesse processo, certo? Bom, então vamos generalizar a lei de Biot-Savart, né? Só lembrando, né? Biot-Savart é a fórmula B igual a vácuo, né? Tem que ser fechado integral, né? μ0 IDL linha vetorial x menos x linha sobre 4π módulo Q. Então o que ele vai fazer é só substituir isso aqui por ou K de sigma, se for superfície, ou por J, K de sigma linha, no caso, né? Ou por J dV linha. Daí você generaliza qualquer que seja agora a distribuição, né? A forma mais geral é para o volume, o resto é caso particular, tá certo? Então você obtém esses resultados aí. Né? Superfície de corrente, campo B seria algo desse jeito aqui, certo? K de sigma vetorial x menos x linha. Né? E o x' é sempre a localização do elemento de área aqui no caso, né? De sigma linha. E também para o volume, mesma coisa, certo? J dV', x menos x'. DV', a localização é x', né? Certo? Vou fazer mais um exemplo aqui, tá? De cálculo de campo. Vamos pegar aqui um outro caso aqui, ó. Campo de um plano de corrente, certo? Né? Plano infinitamente extenso, tá certo? Porque é como se fosse uma coisa fechada, que a corrente faz isso, né? Aí você tem aí, digamos, você está muito próximo do plano, você quer saber o campo. Tá? Então aqui está a localização do ponto de observação, a origem pode ser em qualquer lugar do plano, tá certo? Aí você tem, eu posso, por exemplo, fazer o campo de fios paralelos, se eu quiser, e somar esses campos. Ou posso pegar a expressão para a integral de superfície da densidade de corrente, né, superficial. Digamos que você tem a densidade de corrente K, né, no plano, certo? Então, a gente vai usar essa expressão, né? O campo B igual a... Vou tirar já as constantes, é μ0 sobre 4π, integral no plano, tá certo? D sigma linha, né? K vetorial x menos x' sobre 4π módulo ao cubo. Nesse exemplo, o elemento de área é em cartesianas, né? Sigma linha está aqui, ó. Um elemento de área qualquer, certo? De sigma linha
Então vamos ver se uma linha é o quê, né? É dx', dy'. Né? O vetor K é um vetor de densidade de corrente ampere por metro, né, no caso. Né? K está na direção de x aqui, certo? É uma constante, K0, digamos assim. AX. Quem é x, né? Bom, eu estou botando o eixo Z, né? Onde quer que seja a origem, eu sempre boto no eixo Z, certo? Vai ser sobre o eixo Z, sempre. Vai ser coordenada Z, então vai ser Z a Z. E x' é um vetor no plano, tá? Eu posso escrever tanto em cartesianas, como em coordenadas cilíndricas, R', AR', certo? E aqui também, eu posso pegar o elemento de área tanto em cartesianas como em cilíndricas. R', DR', definir. Esse negócio fica mais fácil de calcular. Dá para calcular dos dois jeitos, né? Ou em cartesianas ou em cilíndricas. É mais rápido de calcular por cilíndricas, certo? Vamos ver como é que fica, né? Então vamos colocar os elementos aqui, certo? Vai ficar integral, a gente vai ver os limites ainda, né? Bom, vamos fazer cilíndricas, né? Φ de 0 a 2π, R de 0 a infinito, né? R' vai de 0 a infinito. Vou botar aqui já o elemento de área. Φ de 0 a 2π. Daí aparece um K0 a x. Vetorial x menos x'. Ficou meio apertado aqui, né? Menos R' a R'. Certo? E aqui ficou x é Z a Z, x' R', vetor de ortogonal vai ficar Z2 mais R' ao quadrado elevado a 3/2. Né? AX com AZ dá menos AY, não é isso? Rapaz, esse negócio aqui é impressionante. Uma ferramenta de improdutividade, porque você fica o tempo todo tem que desfazer aquele negócio. Medida sobre 4π, integral de 0 a infinito de R', dR', integral de 0 a 2π. Tem um K0 aqui fora, tá certo? Tá aqui. Bom, AX com AZ dá menos AY, né? Vai ficar então menos Z AY. E você tem aí AX vetorial AR', né? Certo? Rapaz. AX vetorial AR', né? AX produto vetorial com AR'. Vou fazer aqui rapidinho, né? Desculpe. Aqui está o AX. Aqui está o R', variável, né? Ângulo entre eles vale φ, certo? Linha. Produto vetorial dá direção a Z, né? AX com R' da Z, seno do ângulo, né? Certo? Então você vai ter um termo aqui que vai dar AX com R' vai dar R' seno de φ mais AZ, né? E aqui sai a integral que não depende da variável azimutal, fica aqui atrás, tá certo? Vou botar ela aqui já. Fica Z2
mais R' ao quadrado elevado a 3 meios, certo? Está aqui, né? E aqui tem a integral em filinha, né? De filinha, certo? Ora, a integral do seno dá zero, né? O termo não contribui. E a integral aqui dá constante, dá 2π, certo? Você já tem aqui um resultado, né? B igual a μ0, K0. Daí tem o menos, né? Menos AY, Z no caso, né? Fazer aqui, menos μ0, K0. Z, certo? AY sobre 4π. Você tem uma integral que é tranquila de calcular, né? O 2π, esqueci do 2π, né? Com 4π dá 2, tá certo? Vou apagar isso aqui. Dá 2. Certo? 2π com 4π deu 2. Menos Z, está aqui, K0, μ0, AY. Daí fica a integral de 0 a infinito. R' dr' sobre R' ao quadrado mais E2 a 3 meios. Né? Tá aqui essa integral, a derivada disso está aqui em cima, né? Sobre 2. Isso aqui vai dar 1 sobre R' ao quadrado mais E2 elevado ao meio. Derivado disso aqui vai dar o quê? Né? Menos o meio de 2R, que dá essa parte aqui, tá? Sobre isso elevado a 3 meios. Então isso aqui a gente inverte os limites, que dá um menos, né? Bota de infinito até zero, certo? Bom, para R muito grande dá zero, né? E para R igual a zero, isso aqui dá 1 sobre raiz de Z2. E aí a gente tem que tomar cuidado, certo? 1 sobre Z2 raiz quadrada. Né? Certo? Isso aqui é tudo positivo, né? Eu não posso botar, porque se Z for negativo, eu botar aqui 1 sobre raiz de Z2 dá 1 sobre Z, eu vou errar no sinal, certo? Quando Z for negativo. Então isso aqui tem que dar 1 sobre módulo de Z. Certo? Porque isso aqui é positivo o tempo todo, né? Então o resultado é esse. B com a menos μ0, K0 sobre 2. Daí você tem esse vetorzinho aqui. Z sobre módulo de Z a Y. Certo? Então, o campo B acima do plano aponta para a esquerda, no sentido menos AY, e abaixo no sentido AY. Você tem um plano de corrente aqui. São os vários fiozinhos, né, em paralelo, tá certo? Infinitos. E a corrente está saindo do quadro, né? Que é a direção Z, que é a direção Y, né? X sai do quadro. Então, o campo acima é constante, certo? Igual a 1, né? Constante para a esquerda. E abaixo ele aponta para a direita. Que é o efeito integral dos campos dos fios, né? Eu vou ter esse efeito aqui, certo? É aquela idealização, o campo no infinito é constante, né? O plano infinito dá um campo constante em qualquer lugar. Né? Acho que é uma idealização matemática, para a gente poder calcular algumas coisas, certo? Bom, então a gente está se familiarizando com algumas configurações de campo, a gente viu fio infinito, espira, né? Plano de corrente, certo? Bom, quais são as propriedades dessa grandeza, né? A gente vai falar então sobre o potencial vetor magnético. Né? O B ali está módulo de Z sobre Z. Aí é o inverso.
Tudo faz. Dá 1 ou menos 1, entendeu? Se você botar um denominador, vamos dizer, em cima ou embaixo, tudo faz. Mas o jeito que a gente fez era para estar embaixo. Mas dá o mesmo resultado. Tá? Deve ser, bom, e se Z for 0, né? Zero sobre zero aqui, né? É porque tem a transição, tá certo? Tem que olhar, bom, esse aqui tem tamanho infinito, ele vai mudar, no centro ele deve dar 0, certo? Vai ser alguma coisa assim, né? O campo vem, certo? De um lado, né? Esse aqui é Y. Esse aqui é o B. PY, né? No caso. Para Y positivo ele é negativo, né? Para Y positivo, ele do lado, aponta para o lado esquerdo, né? Negativo, e aqui ele aponta para o lado direito. Então tem essa transição abrupta aqui, né? De repente, né? Mas você tem que ver que ele tem um tamanho finito, né? A coisa vai ser assim, mais ou menos, tá? Vai ter uma transição. Você bota isso aqui cada vez mais para cá, vira uma descontinuidade, né? Tá? Essa tem uma anotação antiga aqui. O que é isso aqui? Bom, então... Ora, é fácil... o campo B, que tem essa propriedade de formar linhas fechadas, né? Ele tem uma propriedade importante, né? Ele não é à toa que ele é assim, né? É um campo que ele é ortogonal em relação à corrente que o produz, certo? Então, tem uma grandeza potencial intermediária que pode ser utilizada para o cálculo de B, e ela dá uma propriedade importante para o campo B, né? Se a gente observar, né, campo B, pela lei de Biot-Savart generalizada, né, é dessa forma, certo? Essa função aqui é conhecida, né? A função diferença sobre o modo da diferença ao cubo é menos o gradiente da função inversa. Isso aqui é conhecido, né? A gente já falou sobre isso antes. Se a gente jogar isso aqui dentro, né? Temos uma regra da cadeia, tá certo? Ó, rotacional de um vetor vezes uma função, no caso a função inversa, né? 1 sobre x menos x', certo? Vetor vezes função vai dar função inversa, que é 1 sobre x menos x', vezes o rotacional do vetor, passa para lá para a gente poder ver, né? Bota para cá, certo? Daí, essa expansão aqui dá isso, positivo, é função vezes rotacional do vetor, menos vetor, produto vetorial com gradiente da função. Tá? Então a gente rearranjou, colocou dessa forma, para mostrar que esse x menos x' aqui, né? É menos o gradiente, tá certo? Da função inversa, né? Então você tem J, produto vetorial com gradiente, menos, que vem disso aqui, tá certo? Isso aqui, né, é J vetorial menos gradiente, que é exatamente esse termo aqui, ó. Só para mostrar que esse termo aqui tem dois termos no seu lugar, certo? Um é o rotacional de J sobre X, menos X', né? O outro é rotacional de J, só que J depende de X', isso aqui atua sobre X. Então, X' é constante aqui para essa derivada, isso aqui dá 0, certo? Isso aqui dá 0, isso aqui não contribui, né? Então fica esse termo aqui, que é isso aqui, dá isso. Então fica como, né? Então observe, né? O nabla atua só sobre x, não atua sobre a variável de integração x', certo? Né? Então o nabla pode ser trocado com a integral. A integral é em x', o nabla é sobre x. Então a gente pode trocar. Então isso aqui virou nabla disso aqui tudinho, certo? Deixa eu botar só aqui para a gente ver, né? Você tem assim, ó, o J vetorial x menos x' sobre módulo ao cubo, né? E tem outros elementos lá, né? Mi0, né?
dV', tá certo? A integral disso aqui tudinho. Isso aqui dá μ0 dV'. Aí tem o quê, né, que ficou no lugar dele, tá certo? Isso aqui tudinho deu esse termo aqui, rotacional desse negócio, tá certo? Deu isso aqui, ó, rotacional de J. Eu vou tirar o argumento aqui, que é x', tá? Sobre módulo. Tá? Tem um 4π aqui também, né? 4π. Eu posso jogar todo mundo aqui dentro, porque dV' eu posso jogar aqui sem problema nenhum, né? E a integral também, tá certo? Posso jogar todo mundo lá de dentro da operação diferencial. Eu primeiro integro e depois derivo. Porque a derivada com relação ao argumento e a integral com relação ao outro. Isso aqui eu posso fazer assim, ó. Integral de rotacional de tudo, tá certo? Que é μ0 dV' J sobre 4π. Tá difícil escrever aqui, viu? Chave, rapaz. X menos x'. Né? E essa derivada sai da integral, porque é a derivada sobre x só, não é sobre x', certo? Então fica rotacional do todo, a rotacional da integral de tudo isso aí. Tá? Integral μ0 J, vou botar de volta o argumento, sobre 4π módulo de x menos x'. Então, B é dado por isso aqui, ó. B é rotacional disso. Tá? Então, a gente mostra que B, sendo dessa forma, ele é obtido do rotacional de um outro vetor, que é esse vetor aqui mais simples. Aparece no numerador um J, né? Fica mais fácil. Esse aqui, esse vetor, que é essa integral aqui, a gente chama do potencial vetor, A. Isso aqui, quando calcular, vai ser uma função de x, certo? Um vetor função de x. Né? Então, isso aqui é chamado de potencial vetor magnético, né? Diferentemente do potencial escalar elétrico, ele não tem um significado físico, né? Como nós temos lá, que é energia, né? De uma carga, certo? Potencial vetor magnético. Unidade, bom, isso aqui é o Weber por metro quadrado, né? Unidade disso aqui dá 1 sobre metro, unidade de A, certo? E dá Weber por metro, né? Por metro. Mas não tem um significado físico, né? É só uma grandeza matemática auxiliar, certo? Então a gente obtém esse resultado aqui, né? Campo B pode ser obtido rotacional de um vetor, né? E esse vetor é dado por essa expressão mais simples, né? Então aqui é a geometria, para a gente poder entender, né? A integral. Agora não tem produto vetorial mais, é só um J e tem a função inversa só agora. Parece que o potencial elétrico, né? O potencial elétrico de uma distribuição de carga é como? Integral, mesma coisa, dV', ρ de x', mesma estrutura, tá certo? Aí tem o 4π, a opção 0 embaixo, no vácuo, no caso, né? Módulo x menos x'. Mesma forma, tá certo? Cada componente de A é dessa forma aqui. A menos das constantes aqui, tá certo? Mas função inversa embaixo e um peso em cima, tá certo? Seria as componentes de J, no caso. Tá? Mas a estrutura é semelhante, tá certo? Dessas quantidades aí. Né? Então, tem uma coisa interessante também, que o potencial vetor tem essa correlação. Né? O elemento de volume dV' contribui no espaço com um vetor diferencial dA que está na mesma direção dele. Certo? Então, esse elemento faz isso. Esse aqui, por exemplo, que está assim, contribui, esse outro elemento aqui, chama isso de J1, esse J2 aqui, dá uma contribuição. O DA1 é esse aqui, desse, tá? O DA2 seria uma outra contribuição aqui, DA2. Cada elemento dá uma contribuição colinear, né? Na direção. Então, por exemplo, você tem aí um fio infinito, o potencial vetor está na direção da corrente, paralela. E aqui a corrente está sempre na mesma direção, né? Se você tem uma espira,
é fácil perceber que vai dar um potencial vetor também parecido com a espira. Tá? Tem um plano de corrente, certo? O potencial vetor também está na direção do fluxo de corrente. É fácil de interpretar, né? Potencial vetor, certo? E, obviamente, pode generalizar essa expressão para os casos particulares, né? Essa expressão aqui, tá certo? Integral de volume, né? Você tem superfície corrente, aí você muda o JdV para Kd sigma, fica com essa integral de superfície aqui. Tá? Filamento, né? Ou linha de corrente. Você vai ter o IDL, certo? No lugar. Tá? Bom. E a gente agora já tem os elementos necessários para a gente estabelecer as equações de Maxwell para a magnetostática no vácuo. Né? Eu preciso saber quem é divergente. A grandeza, por enquanto, é o campo B, né? A gente vai estabelecer, então, equações para o divergente e para o rotacional de B, no caso do vácuo, né? Depois a gente vai estar com os mesmos materiais. Bom, a gente acabou de mostrar que B é o rotacional de um vetor, né? Então, pela propriedade de B, tá certo? Ele vai ser um vetor solenoidal, né? Ou seja, todo vetor que é obtido do rotacional de outro vetor tem essa propriedade aqui. Essa é uma propriedade dos campos solenoidais, né? Divergente de B igual a zero. Essa é uma equação, certo? E já mostra que, no caso elétrico, é divergente de D, né? Igual a ρ, né? Lá tem carga elétrica, certo? Monopólio elétrico, cuja densidade é ρ. Aqui, no caso magnetostático, não tem esse elemento, é zero, certo? Então, essa equação tem essa implicação aqui. Não existem monopólios magnéticos. Tá? O polo isolado magnético não existe. Ou seja, as linhas de B são sempre linhas fechadas. Certo? Essa é a primeira equação. É a equação por divergente de B, que dá zero. Falta agora a segunda equação, que é o rotacional de A, né? De B, aliás. Precisa saber quem é. Qual é a relação entre... Ora, quem produz o campo B é a densidade de corrente J, né? Qual é a relação entre rotacional de B e J? Tá? Tem que ter uma relação, né? Que são duas equações. Uma é divergente, a outra é rotacional. Na do rotacional tem que ter o J aparecendo, de alguma forma. Ele não apareceu na primeira, certo? Então, vamos calcular a rotacional de B, daí tem uma matemáticazinha para fazer, tá certo? Do rotacional de A, tem aquela identidade, que é uma regrazinha da cadeia aqui, tá certo? Expande, gradiente do divergente mesmo laplaciano. Né? E a primeira pergunta, bom, e o divergente é quem? Certo? Sabendo a expressão para o A, né, a gente pode calcular o divergente, tá certo? O divergente daquela expressão lá, né? Para o potencial vetor, tá certo? Bom, pode-se mostrar, né? Só vou dizer por quê, né? Que o divergente desse vetor dá zero, por duas razões. Porque isso aqui é um pedaço de uma regra da cadeia, né? Deixa eu só dar uma trabalhadinha aqui fora, certo? O divergente de A aparece uma integral né? O A é uma integral de volume que está aqui, ó. Aqui está o A, tá certo? Divergente de A, eu vou entrar na integral e calcular aqui, tá certo? Divergente disso aqui, ó, de J sobre X, né? Essencialmente, eu preciso calcular, né, quem é divergente de J sobre X menos X', tá?
Eu não vou nem botar o argumento por enquanto para a gente ver. Ele tem uma regra da cadeia aqui, não tem? J gradiente mais função que é 1 sobre x menos x' divergente de J, certo? Essa é a regra da cadeia. Agora, lembrando, né? J depende de quem nessa integral aqui? Na integral está dependendo de quem? De x', certo? Bom, então, divergente atua sobre x, divergente de J dá quanto? 0, né? Então, não tem esse termo, tá certo? Esse termo não aparece. Suponha que eu calculasse agora na bolinha, tá? Daria quanto? Bom, mesma coisa. Daria J na bolinha disso aqui. Né? Mais 1 sobre x menos x na bolinha de J. Agora, J depende de x'. E na bolinha atua sobre J. Mas qual é o divergente de J no regime de corrente estacionária? A gente começou essa aula de hoje dizendo o quê? Divergente de J dá quanto? Em que o argumento de J é o argumento da derivada aqui. 0. Regime de corrente estacionária. Então, por um lado, se é nabla de J de x' dá 0, por outro lado, se é nablalinha de J de x' dá 0 também, porque é regime de corrente estacionária. Então, esse termo não existe. Então, as duas operações são parecidas, né? Uma dá nabla dá isso, nablalinha dá isso aqui também, tá certo? Só que o nablalinha da função inversa, outra coisa que ele falou também, antes, né? É menos nabla da função inversa. Vou trocar os índices, tá? É uma coisa que a gente já falou antes, né? É fácil verificar isso aí, tá? Se eu atuo sobre nablalinha, né, vai dar menos, tá certo? Então, quer dizer o seguinte, se eu fizer nabla, dá um resultado. Se eu fizer nablalinha, dá esse resultado. Só que se eu quiser correlacionar, eu vou mudar o sinal, tá certo? Então, se eu fizer assim, ó, nabla de J divergente, né? De J, vou botar assim, de x' sobre módulo certo? Da J vezes isso, né? Nabla, né? E outro da J vezes nablalinha. Só que o nablalinha é menos, certo? Isso aqui daria menos divergente linha, isso aqui, tá? Por que é menos? Bom, porque num caso da J com nabla, no outro da J com nablalinha. Só que o nablalinha é menos nabla. Então dá menos aqui. Então, integral de volume disso é menos integral de volume disso aqui, que é o que a gente está fazendo, certo? E aqui tem o teorema de Gauss. Por que essa confusão toda? Para usar o teorema de Gauss, certo? Isso aqui dá o fluxo. Eu estou tirando as constantes, tá? Isso aqui dá o fluxo para o exterior da superfície de J normal na superfície. Isso aqui é J escalar adhesivo da J normal sobre x menos x', certo? Esse é o resultado. Tudo isso é o quê? É proporcional ao divergente de J. No fundo tem um volume de corrente. Né? E aqui está. Aqui não tem nada, aqui é isolante lá de fora, tá certo? A corrente só está aqui, né? Não tem J. Aqui fora não tem corrente. Eu tenho normal, né? Eu estou aqui. Bom, que é a projeção do J na direção normal, na superfície fronteira que pega toda a corrente J. Né?
Ora, isso é uma condição de contorno derivada no capítulo anterior. J normal no regime de corrente estacionária dá zero. A corrente no máximo tangencia a superfície, ela não cruza, tá certo? Porque a condição de contorno é J normal é contínuo. Se não tem corrente fora, não pode ter J normal na superfície. Tá? Então isso aqui dá zero resultado. Então isso prova que o divergente de A, que tem a ver com essas integrais aqui, tá? Dá zero, que é o resultado aí, tá certo? Isso aí. Dividido igual a zero, né? Uma parte, né? Então, rotacional é gradiente do divergente menos laplaciano. Isso aqui deu zero sobre esse termo aqui. Então, falta saber quem é laplaciano. Né? Certo? Bom, vamos decompor A em cartesianas, tá certo? A igual a soma de três componentes. Então, laplaciano de A é, esses vetores são constantes, esses versores aqui, eles saem da derivada, que é laplaciano da iésima componente. Então, precisa saber quem é a laplaciano da iésima componente de A. E nós sabemos que o potencial vetor, cada componente, pode ser escrito dessa forma, né? Integral de volume de J, componente iésima componente, sobre a distância. Então, aqui está a pergunta, né? Se eu sei que a componente é dada por isso, quem é o laplaciano de A, certo? Esqueça isso aqui, né? Então, a gente vai descobrir quem é o laplaciano de A olhando a analogia. No caso da equação de Poisson, potencial, quando ele é dado por isso aqui, quem é o laplaciano de φ, né? É menos ρ sobre epsilon. Mesma coisa, só para obter o laplaciano de AI, você faz o epsilon zero, que está aqui embaixo, vira 1 sobre μ0, que está aqui em cima, né? E o ρ se transforma em JI. Bota aqui nessa equação. E o φ vira AI. Então fica laplaciano de AI igual a menos μ0, ρ vira JI, né? JI. Tá? Isso aqui é o laplaciano da iésima componente, né? Então, isso aqui vai dar quanto? Soma de I igual a x até z, as três componentes, AI, desculpe, né? Menos μ0, o laplaciano de AI é menos μ0 JI. Então, vai dar menos μ0 AI JI. Olha, isso aqui é o quê, né? Menos μ0, essa soma de aí, JI vai dar a densidade corrente de J. Então, o laplaciano de A menos μ0 de J. Tá? Que é o rotacional de B, né? Então, recapitulando, certo? Onde é que está? Está aqui, pô. Rotacional de B. Rotacional do rotacional de A. Que é gradiente do divergente de A. Menos laplaciano de A. Divergente de A igual a zero, que dá menos laplaciano de A. Que é igual a menos, laplaciano de A deu menos μ0 de J. Certo? Então temos o resultado que a gente está procurando. Ou seja, rotacional de B igual a μ0 J, né? Segundo resultado, certo? Divergente igual a zero, rotacional de B igual a μ0 J, certo? A gente agora vai definir no vácuo uma grandeza nova para eliminar esse μ0 da história. Vai tirar o μ0 aqui. Então, no vácuo,
vai definir um outro campo auxiliar, que nem lá no caso estático, né, eletrostática. O vetor D, aqui vai ser o vetor campo magnético, né? Vou chamar B, para cancelar esse μ0, chamar B igual a μ0 vezes H. Né? Se a gente for ver a dimensão física para o H aqui, o H tem dimensão de ampere por metro. Certo? Então, com isso, esse H é chamado de campo magnético. Então, B não é campo magnético, B é densidade de fluxo magnético. H que é campo magnético. Né? Mas o campo original é o B, certo? H é o campo auxiliar. Né? Então, você fica com essa definição, a segunda equação de Maxwell fica da forma rotacional de H igual a J. Né? Sai o zero da história, né? Fica só essa equação aqui. Certo? Então, nós temos nas equações de Maxwell duas relações, certo? Para o mesmo campo, né, que está no vácuo, né? Mas elas são expressas dessa forma. Divergente de B igual a zero, não existe monopolo, né? E rotacional de H igual a J. Então, a magnetostática está aqui, tá certo? Em que B, ainda estamos no vácuo, né? Igual a μ0H. Essas são as equações finais para a magnetostática também, com a definição adequada dessa relação constitutiva, que vai ser mais geral, tá? Que nem foi no caso estático. Tá? Então, isso a gente vai generalizar essa relação constitutiva e vai ficar essas equações no final. Né? Quais são as equações integrais equivalentes a essas? Só lembrando, no caso elétrico, né? Divergente de D igual a ρ, rotacional de E igual a zero. Lá é o contrário. Rotacional é que é zero, divergente que é não nulo, né? Aqui é divergente que é zero, rotacional que é não nulo. Tá? São campos diferentes, né? E rotacional, B é solenoidal, né? Bom, aqui nós tivemos a lei de Gauss, né? Fluxo elétrico igual a carga envolvida, certo? E aqui a circulação de E igual a zero. Certo? Né? Ora, o que vai dar aqui? Né? Dividir B igual a zero, dividir D igual a ρ. Deu a carga envolvida. Aqui a carga envolvida magnética é zero. Então, fluxo magnético, a lei de Gauss do magnetismo é essa, né? O fluxo magnético para o exterior de qualquer, ou para o interior, né? De qualquer superfície fechada dá sempre zero. E aqui dá a circulação de H, né? Integral de linha, HDL. Vou botar ao contrário. É igual a... Bom, a gente tem que fazer, né? Vamos ver como é que chega lá, certo? Rotacional de H igual a J. Tá assim, tá certo? Pega uma área fechada, né? Limitada por um caminho C, certo? Área sigma, né? Vamos integrar em ambos os membros. Fazer o produto escalar com o elemento de área de sigma, certo? Aqui tem um elemento de área embutido, tá certo? De sigma, o vetor, né? Certo? Então, quando eu calculo isso aqui, teorema de Stokes, né? Integral do rotacional dá a circulação de H. E o do lado direito fica do jeito que está. É igual a corrente envolvida. Né? Esse aqui é o caminho C, que envolve a área aberta, sigma. Você vê a corrente que passa nessa área, da corrente I, então a lei de Ampère, que é essa lei aqui, tá?
diz que a circulação de H num caminho fechado é igual à corrente envolvida por esse caminho. Né? Então, sempre C é um caminho que envolve sigma. Qualquer que seja, tá certo? A integral sempre vai ser assim. Né? Aqui está mais ou menos a ilustração da lei de Ampère, tá certo? Para poder entender direitinho, né? A conexão entre o caminho fechado e a área da lei de Ampère, certo? Em termos de H ou de B, mas aqui está H, tá certo? Por exemplo, nesse caminho aqui, C3, né? C3, por fora desse tubo de corrente, que flui uma corrente I, tá? Distribuída de acordo com a densidade J, né? Nesse cilindro aí. Pega um caminho que envolve toda a seção transversal do cilindro. Se você calcular a integral de linha, quem é C, né? Bom, C é isso aqui tudinho, certo? A área limitada pelo caminho é isso aqui tudinho, ó. Tudo, certo? Né? Só que, quando você calcular a integral, vai dar zero em todo canto, menos na seção transversal aqui do cilindro. Vai dar a corrente I envolvida. Né? Nesse caso aqui, integral de HDL daí, certo? Se você vem para esse outro exemplo aqui, sobre C2, integral de HDL, esse é o caminho, a área, tudo isso aqui, inclusive essa parte externa aqui, certo? Só que aqui dá zero. Então sobra só o resultado líquido, é a corrente, onde tem corrente, né? Dá essa corrente aqui que é menor do que a corrente total, certo? E se você fizer fora, caminho C1, aqui é a área, tá certo? Envolvida pelo caminho. Integral de JDL aqui, de sigma aqui dá zero, porque J igual a zero aqui fora. Então dá zero o resultado, né? Certo? Por exemplo, né? Deixa eu fazer algumas ilustrações aqui. Por exemplo, você tem... Vou botar aqui um plano de corrente, tá certo? Deixa eu botar uma linha reta aqui, assim aqui. Tem aqui um plano de corrente, certo? Né? Suponha que você tem a corrente fluindo aí, nesse sentido aqui, certo? Bom, eu vou pegar aqui lei de Ampère, caminho fechado, para lei de Ampère, certo? Isso aqui é o caminho C. Eu quero saber, quem é a integral de HDL? Aqui você tem a corrente K, certo? Com a densidade K. Caminho é C. Bom, a área é essa aqui todinha, né? Então, a integral de HDL vai dar a corrente que flui nessa área. Igual essa integral aqui, né? Integral de J de sigma, certo? Essa área aí, sigma aqui. Olha, mas só que esse resultado dá zero em todo canto, né? E fica um pedaço aqui entre esses elementos A e B, vou botar aqui, ó. Esse aqui é o ponto B, esse aqui é o ponto A. É que nós temos aí não, esse aqui, ó, ele já fez. Pronto, deixa eu fazer assim, pronto. Então nós temos aqui um segmentozinho, tá certo? Vou fazer assim, com isso aqui. Dá pra fazer, não? Não deixa eu fazer, né, rapaz? Impressionante, bicho. Me impede que ele desenhe, tá certo? Não dá.
Só posso desenhar fora. Eu queria fazer um... Deixa eu fazer assim, a mão livre mesmo. Talvez eu possa fazer isso aqui, não. Não, também não. Só a mão livre mesmo. Então você tem aqui esse segmento que vai de A até B, né? Na verdade, isso aqui tem uma certa área, tá certo? Uma certa... Tá ruim isso aqui, né? Peraí, deixa eu melhorar isso aqui. Nós temos aqui essa áreazinha atravessada aqui, tá certo? Que é bem pequenininha, né? Vou botar uma certa espessura aqui, tá? Isso aqui, ó. Certo? Nós temos aqui uma certa espessura T, né? Mais ou menos, tá certo? Então, a integral de superfície vai dar zero em todo quanto, menos nessa áreazinha aqui de espessura T, bem pequena, né? O resultado da integral, digamos que o versor que sai do quadro seja o versor n, né? E dl é o elemento de comprimento na direção aqui, né, dessa linha, tá certo? dl, né? Então, se eu calcular a integral, isso aqui vai dar zero e vai dar um resultado que vai dar integral nesse caminho que vai de A até B, certo? Integral de linha, né? A área é dl vezes t, versor n, né? Certo? A densidade corrente de J que está atravessando para cá. Eu vou chamar de J por enquanto, certo? J, né? Produto escalar com J. J de sigma, né? Olha, só que esse T vezes J aqui, JT, é a densidade corrente K, certo? No limite que T vai para zero, isso dá K. Então isso aqui, na prática, dá uma integral de linha, de A até B, da projeção normal de K, né? dl. Integral de linha. dl K escalar N. Esse é o resultado da linha pé, certo? Então essa integral todinha vai dar zero e vai ficar só esse pedacinho integral de linha de A até B, né? Da projeção de K na direção normal ao segmento dl, certo? Daria esse resultado aí, nesse caso, né? Para ele poder saber calcular a linha pé direitinho, certo? Ok, pessoal? Então a gente vai ficar hoje por aqui. Tem a parte 2 que já está online, né, que é a aula de exercício da fase anterior, da unidade anterior. Tá? Essa próxima aula vai ser a aula de videoaula, porque está programada 7 de setembro. A gente tem uma aula que é videoaula, tá certo? Para não perder para tentar acabar o mais rápido possível. Tá? Então, ficamos por aqui. Tá? Obrigado.